Ei, minha gente querida, gente boa, eu tô assim, sorrindo pra você, mas meu corpo tá cheio de limitações hoje. Cólica, uma gripe esquisita chegando, mas eu tô aqui, firme, firme nas promessas do Senhor. Quero falar com você e falar não dói. Mas o que eu vou dizer pode tirar muita dor do seu coração. O que eu vou dizer pode literalmente mudar sua existência. O que eu vou dizer pode ter um significado de um Gênesis na sua vida. Você pode estar vivendo uma existência sem forma e vazia, catastrófica, caótica, vazia. Pode ser que essa palavra seja como um haja luz. Pode ser que essa palavra chegue com a cara da luz de Deus para você. Essa é a grande revolução. Eu posso te dar um caminhão de roupas e você pode se vestir maravilhosamente bem. Mas se você não tiver entendido na existência o que eu vou lhe dizer agora, nada lhe aproveitará. E o que eventualmente eu tenho para lhe dizer agora? Eu quero que você pense em José. Sabe José? Não é o Sarney. É José do Egito. Pense em José. José, filho de Jacó. E os seus irmãos. Um dos irmãos, Benjamim, o mais novo, está fora desse problema. Cara, gente boa, garoto sofrido. Mas os outros irmãos de José, meu Deus, eram entes de uma complexidade interior e de revoltas e disputas. Todos eles filhos de mulheres diferentes, numa disputa de ventres na casa de Jacó, para ver que mulher ou que deputada engravidável dela, ou seja, sua concubina, poderia dar mais filhos a Jacó. E assim ele teve 12 filhos, dos quais 10 foram entes de guerra, de disputa, de inveja. Era uma casa pavorosa, a casa de Jacó, terrível. Há um livro meu chamado Família, Sombras e Luzes, que vocês encontram no portal Caio Fábio, que fala sobre isto, sobre essa casa de Jacó, os filhos dele. E José era um sobrevivente daquela família. Vocês todos sabem o que ele passou. Como o pai tinha uma predileção especial por ele, o que é horrível, e como os irmãos, em razão disso, o odiaram mais do que jamais se odiaram entre si. José passou a ser um ponto de convergência de todas as esperanças do pai, porque ele era um cara legal, um homem de caráter, um menino de caráter desde novinho. E os irmãos viam o pai projetar aquelas esperanças todas na direção de José e abominaram. Tanto a José quanto também odiaram amarguradamente o pai. Aconteceu o que vocês sabem, José sequestrado, quase morto pelos próprios irmãos. Houve uma intervenção de um deles que disse: dos males o menor, não matemos o garoto porque ele é filho do nosso pai, é nosso sangue, vamos vendê-lo.
Faturaram uma grana com uma caravana de ismaelitas que ia passando por ali. Os ismaelitas, por seu turno, o venderam no Egito. Foi comprado por Potifar. Na casa de Potifar, depois de um tempo, ele progrediu, porque ele tinha um senso administrativo impressionante, uma mente organizada. E ele era um homem de presságios, um homem de visão, um homem de perspectivas, um homem que não enxergava só o horizonte imediato, era um homem dedutivo, um homem de conclusões, um homem de lógicas e, sobretudo, um homem de sabedoria. E um indivíduo que levava extremamente a sério o imponderável. As comunicações em sonho eram tidas por ele como um elemento riquíssimo para consideração acerca da realidade presente e acerca das possibilidades e perspectivas futuras. Foi assim que ele progrediu na casa de Potifar, a ponto de que a mulher de Potifar veio a enlouquecer-se de desejo e de paixão por ele. E perseguiu tanto sexualmente que chegou a agarrá-lo e a dizer: ou você me pega ou eu te como, seu gostoso. E José saiu correndo e a mulher agarrou José, era um tesão doido. E José partiu e ela ficou com as roupas dele na mão, ele correu desnudo. E a maluca tarada, a mulher do Potifar, devia ser uma egípcia daquele tipo, chamou todos os servos e disseram: esse chefe administrativo do meu marido anda me assediando e hoje tentou me pegar à força. Eu resisti, mas olha as roupas dele como estão aqui, ele fugiu nu, aquele cretino. É claro que depois daquela denúncia ele foi direto para a cadeia, é na cadeia que ele fica algum tempo, um longo tempo, até que ele sai de lá pela interpretação de 2 sonhos. Faraó tinha tido um sonho com sonhos perturbadores, mas antes disso, na prisão, ele, José, ouviu o copeiro de Faraó contar um sonho e o padeiro de Faraó contar outro sonho, ambos presos, junto com ele, por coisas que haviam desagradado o Faraó. E José interpretou o sonho e disse que o padeiro ia dançar e que o copeiro iria ser restituído, restaurado nas suas funções originais no palácio. Algum tempo depois, as sentenças vieram. O copeiro foi executado, o padeiro foi executado, e o copeiro foi reinstalado nas suas funções originais. Só que o copeiro esqueceu de José. Algum tempo passou e Faraó teve um sonho tão perturbador que pediu todo o conselho de sabedoria de todos os mágicos, adivinhos, prognosticadores, administradores, sábios, toda a assessoria de inteligência que o Egito pudesse ter, a fim de ver se alguém decifrava aquele sonho que perturbava Faraó, porque Faraó ficou com a certeza absoluta que se tratava de uma coisa para ser levada mais do que a sério. Até que nesse dia o copeiro lembrou do cara preso lá, daquele hebreu barbado, cabeludo, sujo, fétido, mofando há anos numa prisão egípcia de quase 4.000 anos atrás. Aí falou dele a Faraó e ele foi levado até a corte. Na corte ele ouviu o sonho e para ele a interpretação foi óbvia. E ele disse a Faraó: não, o teu sonho é simples, é claro. O que o Altíssimo está te revelando é isto. Haverá 7 anos de extrema fartura e 7 anos de extrema pobreza. É necessário que tu aproveites os 7 anos de fartura para guardares e estocares o máximo possível para suportar
suportares os 7 anos de escassez absoluta. É isso. É o que qualquer ministro da economia faria. Em tempos de melhoria, a gente guarda, porque a economia é cíclica. E aí Faraó se encantou com o rapaz e o constituiu uma figura eminente. Ele chegou a ser o segundo homem na escala de poder, no ranking de todo o Egito. Aí é quando, nessa terra de agonias, depois de décadas de sofrimento solitário, sem saber nada daquela família que era pavorosa, família de quem ele só tinha saudade do irmão mais novo, Benjamim, que era filho da mãe dele, e não da concorrência de ventres entre as outras mulheres, e saudade do pai. Ele era órfão, a mãe tinha morrido, dando a luz ao seu irmão Benjamim. Pouca gente para trás para sentir saudade, e muita gente da família que só provocava nele amargura. Quando ele chega nesse estado de estar aí como o segundo homem do Egito, do nada é posto ali, e que ele começa a constituir a vida, e se casa com a filha de um sacerdote de uma divindade egípcia, mas ele gostou dela e casou com ela. Quando nasceu o primeiro filho deles, ele colocou um nome hebraico. Chamou o filho de Manassés. Manassés significa esquecimento. Esquecendo o passado e as dores da casa de meu pai. Coisa linda, né? O cara é posto lá em cima, nas alturas, mas ele sabe que não haverá futuro para ele. Emocional, espiritual, psicológico. Ele sabe que não haverá futuro para ele se ele não esquecer, se ele não perdoar a casa do pai, se ele não perdoar o passado, se ele não esquecer as maldades, se ele não desemocionalizar as perversidades praticadas pelos irmãos, pela família, se ele não superar as invejas. Ele sabe que não haverá futuro para ele se ele não for generoso com a pequenez dos demais. Por isso, mesmo já estando no topo da hierarquia do maior império da Terra, feito secretário de Estado do maior império da Terra, ele sabe que aquilo ali não é garantia de sucesso. Porque se, mesmo tendo todo esse poder, ele não se livrar do poder da amargura, ele sabia que a amargura tira a isenção, a amargura tira o entendimento, a amargura diminui a sabedoria ou a aniquila, a amargura destrói a criatividade, a amargura é obsedante, a amargura é fixante, a amargura é um teto e a amargura é um poço sem fundo. Por isto, mesmo estando acima da carne seca, esse homem tem essa consciência de que se ele quisesse ter um futuro, o futuro não vinha de Faraó nem do poder econômico que o Egito dava a ele. Se ele quisesse ter um futuro, ele tinha que esquecer, perdoar, deixar para trás. Por isso, quando lhe nasce um filho, ele chama Manassés, esquecendo o passado e esquecendo as dores da casa de meu pai. É o que tem aqui milhões de pessoas precisando fazer. Se você, por exemplo, tiver amigos carregando dores, amarguras, sofrimentos, os
Os que não conseguem sair do lugar, não conseguem sair do lugar porque lhes falta batizar o passado com o nome de Manassés de verdade. Estão presos naquele ciclo dos ressentimentos que não se vão. Por isso o nome é ressentimento, é sentimento recorrente, que não se vai. Só Manassés quebra com ele. Só esse perdão que diz esquecendo as coisas que para trás ficam e as dores na casa de meu pai. Se você tem amigos assim, mande para eles. E você mesmo aqui, amigo, considere tudo. Porque boa parte do chamado sucesso de pessoas, e eu não estou falando de quantificações financeiras, estou falando de sucesso espiritual, psicológico, mental, felicidade na vida, decorre de você saber tratar esse passado. E não cair no coitadismo, nem no vitimismo. Coisas que José teria tido em abundância para nelas só sobrar, sucumbir, naufragar. Mas ele não sucumbiu a nenhuma delas, e a prova disto é isto. Estando no lugar superior, ainda assim sabe que não é o lugar seguro, porque muito poder na mão de um amargurado pode fazer o amargurado destruir até o que tem na mão. Então, a primeira coisa é dizer Manassés, esquecendo o passado e as dores na casa de meu pai. E aí, ele dá o segundo passo, a mulher dele fica grávida de novo. E ele bota o nome do filho de Efraim, que significa, é uma palavra que tem a ver com o afofamento da terra. Efraim é um chão bom, uma terra boa, é um chão arado. Por isso, Efraim literalmente significa dupla prosperidade, dupla frutuosidade. Então esse homem ensina com uma simplicidade enorme aquilo que a psicologia leva anos e não consegue explicar para as pessoas. E que as igrejas e a religião também, que não entende jamais a lógica espiritual do Evangelho, acha que é possível que alguém siga adiante sem antes perdoar a casa dos pais. Olhe bem aqui para mim. Se você quiser ter algum futuro, meu amigo, a casa dos pais da gente é o lugar que mais nos fere. Pai, mãe, essas dores de irmãos, essas invejas familiares, são as coisas que mais nos limitam, mais nos machucam, mais nos amarram, mais nos atrasam, mais nos desviam do caminho, mais roubam a retidão dos nossos passos, mais poder de labirintificar a nossa existência tais coisas têm, e de nos prenderem nos ciclos da mesmice improdutiva. A gente mata isso é com Manassés na cabeça. Como é o nome do teu passado? Como é o nome do teu passado? Eu botei o nome em todo o meu passado de Manassés. Não perdi a memória. Eu tenho uma memória ótima, graças aos céus. Mas ela está praticamente toda desemocionalizada de traumas. Todo dia eu me sinto mais batizado em Manassés no meu passado. Todo mundo perdoado, todo mundo limpo, todo mundo em estado de possibilidade de nascer de novo na minha vida se quiser, mesmo os que mais mal já me fizeram. Manassés. Por isso é que eu sei, eu sinto e eu vejo Efraim nascendo em mim todo dia, com frutuosidade dupla,
Eu abençoo a todos os que fizeram parte do meu Manassés e projeto esperança em todas as perspectivas existenciais do que em mim possa significar Efraim. Dupla prosperidade. E o princípio, a equação é simples. Einstein adoraria uma equação tão simples assim. Manassés é igual a Efraim ao quadrado. M igual a E ao quadrado. Manassés é igual a dupla prosperidade, que é Efraim ao quadrado. Essa é a equação. Compartilha com todos os que você achar que dela podem receber um benefício. É o que eu peço a você que faça agora, desejando que Deus o abençoe e que te faça entender isto, porque o que eu estou dizendo é pura e simples verdade, esmagadora. Não brigue contra a verdade. Ninguém jamais a venceu. Um beijo para você.